possa confiar. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz que vem pra te guiar, que vem pra te guiar. Tu tens um dono que nunca dorme. Tu tens um dono que não descansa, para que você possa descansar, para que você possa confiar. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz. Aquieta-te, acalma-te. Acaso você pode acrescentar um dia sequer de vida assim? Aquieta-te e ouça a voz que vem pra te guiar, que vem
Pai querido, Pai amado, diante de Ti, ó Pai, nos colocamos, Pai, porque sabemos que nada somos, Pai, e nada podemos. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, da nossa história, até do milagre que necessitamos, ó Pai. Diante de Ti nós colocamos, ó Pai, a nossa história para que o Senhor venha mudar, Pai, transformar, fazer, Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade. Visita cada filho, cada filha, Pai, que nesse momento está, ó Pai, do outro lado, querendo desistir, Pai, ou que não conhece a Tua face ainda. Que esse testemunho venha direto ao coração, Pai, para mudar, ó Pai, o curso da vida dessas pessoas. Para que testificar o Teu nome na vida de cada um deles, ó Pai. Para que o Seu nome seja glorificado em cada situação, em cada palavra, Pai. Pai de amor e Rei da glória, diante de Ti, Senhor, aqui estamos, porque nós queremos que o Seu nome seja glorificado, Pai. Que venha alcançar pessoas, Pai, que em nome do Senhor Jesus está ferida, Pai, querendo desistir, está com dúvida, está enferma talvez, Pai, até desenganada, mas, Pai, o Teu amor nos alcançou, Pai. Que venha alcançar cada um de nós, cada um deles, ó Pai, para que eles venham abrir os olhos espirituais, para ver, Pai, quão grande Tu és, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha fazer a mudança, Pai. Essas transformações que nós precisamos, ó Pai, que só pode ser de um milagre, que só pode ser de Ti, Pai. Encha-nos o Teu Espírito Santo, nos guie pelo Teu amor, pela Tua verdade, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, desde já, ó Pai, alcança, Pai, todos aqueles que necessitam de um toque, de um abraço, Pai, de um consolo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém. Pais, amados irmãos, estamos aqui reunidos novamente, com a glória do Senhor Jesus, pastor Sandro, pastor Evandro que nos fala, nosso irmão da técnica, irmão Rubens, irmão Daniel, nossos irmãos lá da organização, né, da senhora Cátia, Pio, Camila, todo mundo, né, que tem envolvido aqui neste trabalho, para que possamos mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar do amor do Pai. E hoje conosco, né, nosso irmão Iaquim, o Eco, né, para quem conhece, sua esposa, a irmã Carol, com carinho, gente, por favor, tá bom? E hoje ela vai estar aqui testificando do amor do Pai, amém? E sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Eu queria falar um pouco sobre como o Senhor me resgatou. Na minha família materna, a última pessoa assim, que eu tenho uma memória de que tinha uma vida religiosa era minha bisavó. Ela era católica, ela ia à igreja e fazia todas as coisas que os católicos fazem, né? E ela queria muito, eu tenho memória de que ela tentava muito que eu e a minha irmã, a gente seguisse isso também. Mas já era minha bisavó, ela já era, né, de muita idade, teve um momento que até pela velhice ela mesma não conseguia continuar a prática dela, né? E os filhos, os netos, ninguém seguiu o caminho da minha bisavó, isso foi se perdendo. E aí a referência de ter uma vida com Deus foi se apagando. E aí eu cresci, já não era mais criança, fui ficando adolescente e tudo mais. E essa figura, Deus, que todo mundo fala, mas cada um fala uma coisa, pra mim era muito distante, muito incipiente, era uma coisa assim, que se fala, mas o que é de verdade? Eu não sabia. E aí, quando eu fui para a antiga quinta série, eu conheci uma pessoa que já congregava aqui na RIP. E sempre falava de acampamento, disso, da orquestra, daquilo, que fazia isso com o pessoal da igreja e tal, e tal, e tal. E naquelas conversas da gente na escola, sempre entrava nesse assunto. E ela sempre me convidou para vir, desde lá da quinta série. E eu sempre recusei, porque na minha cabeça, crente era um pessoal chato, uma galera... Eu tinha uma imagem distorcida, né? E aí eu sempre recusei, a gente estudou junto a quinta série, a sexta, a sétima, fomos até o terceiro ano juntas. Cada uma mudou de escola, depois a gente não gostou das escolas e tentou trocar de escola, a gente caiu na mesma escola, na mesma sala e ficamos até o terceiro ano. E todo ano, o tempo todo, ela falando pra vir pra igreja e tudo mais e tal. E eu sempre recusei. Até que num dia ela
jovens, amo, tal, não sei o quê. Eu decidi ir, né? Fui. E eu lembro que nesse dia veio o pessoal de Mogi, o pessoal do rap. E aí, a parte do louvor foi aquele agito, aquela coisa e tal. E aí, um louvor antes da palavra começou um louvor bem mais tranquilo, né? Bem mais calmo e tudo mais. E aí, o Senhor me tocou de uma forma que eu comecei a chorar. E eu chorava assim, ó, copiosamente. E começou a palavra e eu não conseguia parar de chorar. E eu chorava, eu chorei o culto inteiro. Todo mundo quieto, ninguém falando nada na igreja e só eu chorando lá sozinha. E aí acabou o culto, eu fui embora e aparentemente nada aconteceu porque eu não continuei vindo para a igreja depois daquilo. Mas na minha vida em casa eu queria ser diferente, eu tentava ser diferente. Eu começava a olhar para algumas coisas que eu fazia e não querer mais fazer aquilo. Daí passou um tempo e tudo mais e eu continuei estudando com essa pessoa. Mas depois que eu vim, ela não ficou pentelhando. Vamos, tem que voltar. Não, ela deixou. E aí um belo dia ela falou assim, eu vou fazer aula de violão, tal, não sei o que, eu quero aprender violão. Eu falei, nossa, que legal, eu sempre achei violão legal, eu queria aprender violão. Ela falou, vamos comigo. Eu falei, mas eu não tenho violão. Ela falou, não, lá na igreja tem. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar aula. Ela falou, não, aula de graça. Aí eu falei assim, mas eu não quero congregar nessa igreja, eu não quero participar da igreja para ter que fazer aula. Não, amiga, vamos, tudo bem, não tem problema que você não faz parte, só vamos. É domingo e tal, e aí eu vinha no domingo com ela, a gente morava perto, eu vinha no domingo com ela, e aí tinha aula de violão de manhã, e logo na sequência era o ensaio do coral dos jovens. E aí como eu não queria voltar para casa sozinha, eu ficava esperando o ensaio do coral acabar pra gente voltar junto. E nisso eu fui vindo um domingo, fui vindo em outro domingo, e detalhe, quem dava aula de violão era essa digníssima pessoa que está aqui. E aí eu fui vindo numa aula em outra e tudo mais, e aí eu fui interagindo com o pessoal e ficando amiga de todo mundo e tudo mais. Aí eu quis começar a vir para o culto dos jovens, aí depois eu fui começando a vir para o culto do domingo, o culto da família. E aí, numa questão assim de poucos meses, anunciou o batismo e eu quis me batizar. Eu me batizei em março de 2015. E desde lá até então, até agora, o Senhor foi me trazendo cada vez mais para perto. Eu comecei a vir no culto da família, aí eu vinha sábado e domingo. Aí eu comecei a vir no culto da fé, aí eu comecei a vir no culto de estudo, aí eu comecei a querer tocar na orquestra e um monte de coisa. O Senhor foi só acrescentando coisas, né? E aí, quando foi no final desse ano de 2015, era o meu último ano na escola e eu tinha que prestar vestibular. Durante esse ano de 2015, eu procurei vestibular de várias universidades, tudo que eu podia pegar isenção para não pagar a taxa para fazer a prova, eu me inscrevi. E aí, chegou no final do ano, eu fiz um monte de prova. Fiz o Enem, fiz a prova da própria faculdade, fiz um monte. E aí, uma dessas faculdades que eu consegui isenção é uma faculdade pública e eu queria muito fazer essa prova porque é uma prova que tem 2 fases. E eu queria saber como que era isso, né? Só que essa prova que eu fiz, essa faculdade só tinha o curso que eu queria, que é o curso de letras, só tinha em Araraquara. Mas eu queria saber como que era essa prova e eu fui e fiz, né? Não paguei nada, fiz a primeira parte. Aí passei nessa primeira parte, e essa segunda parte é diferente da primeira, né? A primeira você faz assinalando lá o xizinho, na alternativa, e a segunda não tem xizinho, é uma pergunta lá e você escreve a resposta, uma resposta dissertativa. E aí eu passei nessa primeira fase e eu orei, eu falei, Senhor, eu acho que Araraquara vai complicar um pouco a minha vida na igreja. Então, se não for da tua vontade, que eu nem passe nesse negócio, nessa prova, nessa segunda fase. E aí, continuei fazendo a prova, fazendo Enem, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, o primeiro resultado que saiu em 2016 foi o resultado do Enem, de que eu não tinha conseguido nas faculdades públicas e nas faculdades privadas, eu tinha ficado perto, alguma coisa assim, mas também não tinha conseguido. Ia ficar na lista de espera.
Daí essa faculdade que eu fiz a prova, tal, que era para ir lá para Araraquara, também não deu certo. Em princípio eu fiquei na lista de espera, mas eu fiquei assim, acho que era uma das 3 primeiras, alguma coisa assim. E aí quando veio a chamada da lista de espera, saiu o meu nome lá. E eu tinha 2 dias para ir para Araraquara fazer essa inscrição, senão eu perderia a vaga. E eu fiquei num conflito interno, porque a minha mãe estava super me apoiando, falou, não, vai, a gente dá um jeito de pagar uma república, e aí você vem no final de semana de ônibus, não vai atrapalhar as suas coisas que você está fazendo na igreja, nem nada e tal. E eu ficava pensando, mas é isso, beleza, eu vou estudar a semana inteira, se eu tiver que fazer trabalho, alguma coisa no final de semana, eu vou perder o culto, aí eu só vou ficar 2 semanas assim, não tem como, não tem. Fiquei naquele conflito. Por mais que eu tivesse orado e falado assim, Senhor, que só dê certo se for a tua vontade. Ao mesmo tempo, eu não fiquei em paz, eu não sentia que essa era a vontade de Deus. E eu ficava tentando me convencer de que, não, eu orei. Então, se eu passei, eu não tenho capacidade, foi porque Deus me capacitou. Estudei a vida inteira em escola pública, não tenho nada, assim. Se eu passei, foi uma prova super difícil. No meu curso, essa universidade era a 2ª melhor do estado. Não tem como. Se eu passei foi porque Deus quis, então eu vou. Mas ao mesmo tempo, eu não vou, porque daí eu não vou poder congregar durante a semana. Final de semana, se acontecer alguma coisa também der ruim, aí eu vou ficar 15 dias. Não. Fiquei naquele conflito, né? Então que eu não fui. E aí a minha mãe ficou no meu orelha. E eu fiquei tão frustrada, que eu larguei de mão tudo que eu estava fazendo. Todas as provas, os resultados das coisas que a gente tem que fazer e tem que ficar acompanhando depois. Eu larguei de mão. Daí a minha irmã falou, olha, me mandou mensagem, hoje é o último dia para você fazer a inscrição na fila de espera lá das universidades particulares, pelo Enem. Aí eu falei pra ela, meu, a nota ficou tão longe que eu não vou nem tentar. Eu até tentei uma faculdade que a nota ficou bem próxima, mas tinha tantos inscritos, que eu fiquei muito longe. A minha nota ficou próxima, mas tinha tanta gente que eu fiquei muito longe na lista. E a outra universidade era uma universidade que eu conheci logo assim perto do vestibular. E era assim, coisa de outro mundo, algo que eu nunca nem tinha imaginado que fosse assim. E eu fiquei tão encantada com essa universidade que eu até tentei colocar lá, me candidatar, mas pela minha nota do Enem, eu fiquei assim com mais de 200 pontos de diferença. Aí eu já estava desesperançada. Falei, a que estava próximo não deu, a outra que não vai dar mesmo, eu não vou nem ficar acompanhando isso. Ela falou, meu, faz a inscrição, hoje é o último dia, você não tem nada a perder. E aí eu fui e fiz a inscrição lá no último dia. E por curiosidade, essa universidade, que é particular, era a 2ª melhor das particulares em São Paulo, no meu curso. Aí eu fiz essa inscrição. Na hora que saiu lá o resultado, a lista lá da lista de espera, tinham 3 vagas. E eu tinha ficado em 7º lugar. Daí eles marcavam um dia lá para você ir e entregar todos os documentos. Eu falei assim, em 7º lugar, eu não vou. Não vou. De novo, vai, o que você tem a perder? Vai lá. Aí eu fui para entregar os documentos. Eram 2 dias também, assim como lá na outra. No primeiro dia eu fui, e aí você tem que levar a documentação comprovando 1 milhão de coisas, um monte de papel. Cheguei lá, moça, tá faltando isso, não dá pra fazer sem. Voltei para casa. 2 horas de transporte para ir da faculdade para casa. Voltei para casa. Falei, meu, acho que não é pra ser. Não, minha mãe, você vai tirar xerox disso, você vai lá amanhã. Beleza, eu fui. E aí, mesmo indo no 2º dia, tava lá que a primeira pessoa levou a documentação, a 2ª não levou e a 3ª levou. A 4ª, a 5ª e a 6ª também não levaram. Então, mesmo estando em 7º lugar na fila de espera, eu consegui a vaga dessa universidade particular. Na época, lá em 2016, o valor da mensalidade do curso estava R$ 1.200. E eu ficava pensando, meu Deus, era uma faculdade assim, era um mundo tão diferente do que eu conhecia a vida inteira. Eu estudei em escola pública. É outra realidade. A gente chegava lá assim nas salas,
todas as salas tinham computador, projetor e um campus cheio de pompa e tudo mais. E no primeiro dia que eu fui, já era prova, porque como eu tinha ficado na lista de espera, eu cheguei um mês atrasada. No primeiro dia que eu fui era prova de latim. Como é que você, sei lá, engana, enrola, fala uma coisa na prova de latim? Eu nunca tinha tido latim na vida. Daí eu tranquei a faculdade, que eu poderia fazer isso, e comecei no meio do ano de 2016. E aí aconteceram várias situações na família, de doença e tudo mais. Eu fiquei me perguntando, será que eu fiz a coisa certa e tudo mais? Aquele conflito interno, né, de novo. Falei, eu acho que eu tô perdendo tempo. Na minha cabeça eu tinha perdido meio ano, né? Mas beleza, quando eu comecei de novo do meio do ano em diante, eu comecei a faculdade, foi absurdamente difícil, mas era encantador. Eu tinha muito prazer em assistir as aulas e tudo aquilo fazia muito sentido para mim. E eu achava as aulas muito legais e mesmo muito cansada, porque era muito distante aqui da minha casa, e era cedinho, a aula começava às 7 horas. Eu levava mais ou menos 1h45, 1h50 para chegar na faculdade. Mesmo muito cansada, eu estava ali muito feliz, muito disposta, e eu via assim, o Senhor em tudo. Eu tive muitas oportunidades nessa faculdade que eu vejo que foi o Senhor que preparou mesmo. E até mesmo as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, na minha turma, eu conheci, né, a turma que começou no começo do ano, e eles eram muito chatos. Nossa, que turma barulhenta, os professores reclamavam, não conseguia dar aula lá. E a minha turma, no meio do ano, era uma turma bem tranquilinha. A gente conseguia conversar bem, dialogar bem com os professores, todo mundo achava a minha turma muito legal e tal, enfim. E ao longo de todo o tempo eu fui vendo o Senhor trabalhar e me mostrar que realmente aquilo era dele, que ele tinha preparado tudo e eu consegui continuar congregando e vindo à igreja durante a semana e aprender um instrumento, que era uma coisa que eu queria muito. Tudo isso começou junto com a faculdade e o Senhor foi trabalhando ali, não só na minha vida através da igreja, mas através da faculdade, de todas as coisas que ele me proporcionou através daquela porta, né? Daí, quando chegou em 2020, que foi o meu ano de conclusão, veio a pandemia. E na pandemia foi um caos, porque o meu curso era integral presencial. E foi um caos para todo mundo, né? Em todos os sentidos, em todos os níveis escolares e tudo mais, mas para mim foi um caos muito grande. Para minha turma, né, no geral, foi um caos muito grande. A gente tinha muitas aulas, muitas matérias. Era um desgaste muito grande. Por mais que a gente estivesse fazendo as coisas de casa, eu acordava cedo, 7 horas, daí eu assistia a aula até meio-dia, e durante a tarde toda a gente estava fazendo trabalho para entregar, para compensar, para garantir a presença. E eu tinha que terminar o TCC, então eu ficava a tarde inteira estudando até 11 horas da noite. Eu parava assim, do meio-dia até mais ou menos 1h30, só para fazer almoço e almoçar. E a tarde inteira fazendo trabalho, eu ficava pensando, meu Deus, por que eu tranquei essa faculdade lá em 2016? Se eu não tivesse trancado, eu já teria terminado, essa pandemia não ia me afetar, eu já teria terminado, já estaria tudo bem. E eu fiquei pensando, eu vou trancar, porque na área da educação, eu vou terminar agora no meio do ano, não vou conseguir emprego. Então não faz diferença nenhuma, eu vou trancar. Vou trancar, deixa isso aí, depois eu termino e aí bola pra frente, né? E eu estava tão desgastada, tão exausta, que eu nem orei, mas eu estava determinada que eu queria trancar e já era. E o Senhor falou assim, firmemente, você não vai fazer nada. E aí eu só obedeci, né? Falei, amém, não vou fazer nada. E aí eu concluí a graduação no meio do ano. E aí, logo que a gente estava terminando de apresentar o TCC e tudo mais, os professores estavam conversando com os seus orientandos, olha, você não tem interesse de fazer a pós-graduação, tal? Esse ano o processo seletivo vai ser diferente, né, por causa da pandemia, não vai ter prova lá presencialmente, vai ser assim, assim, assado, tal, se você quiser. E a minha orientadora falou comigo sobre isso, me explicou como é que seria e tal. Eu falei assim, vou tentar, né? Eu tinha feito uma oração e feito prova do Senhor para fazer essa inscrição.
para essa prova, a inscrição custava R$100. E nesse mesmo mês eu ganhei esses R$100. Então eu falei assim, acho que é de Deus, eu fiz a inscrição, fiz essa entrevista lá, o processo seletivo. E no meio do ano, o Senhor preparou para que eu começasse a fazer um mestrado, assim, logo em seguida da graduação. E aí o Senhor falou comigo, tá vendo que não era para você trancar? E aí eu não tranquei, né? Fiz o mestrado, nesse período de 2020 estava tudo online, então eu fiz online, graças a Deus, nem precisei daquelas 2 horas para chegar na faculdade. Quando foi em 2021, continuei também online, tudo mais, e em 2021 nós nos casamos e eu ainda estava fazendo mestrado e o Senhor tinha preparado já nesse ínterim que eu fizesse um projeto de pesquisa para me candidatar a uma bolsa para receber uma remuneração pela minha pesquisa. E aí, quando a gente casou, eu já estava recebendo para continuar essa pesquisa no mestrado. Então, além de eu ter feito esse processo seletivo, ter conseguido uma bolsa... e detalhe, a mensalidade do mestrado, lá quando eu comecei em 2020, estava por volta de uns R$3.000. A mensalidade. E eu não paguei R$1. Nenhuma dessas mensalidades nesses 2 anos e... Foram 2 anos e 2 meses. E o Senhor preparou todas as coisas. E além de não pagar essa mensalidade, eu ainda tive a oportunidade de fazer esse trabalho e eu recebia, além da mensalidade que eu não pagava, eu recebia por essa pesquisa. E logo que eu terminei o mestrado, calhou de ser bem no período em que estava aberto o concurso para a Prefeitura de São Paulo. Mas foi assim, muito, muito pertinho. Eu fiz a inscrição, mas a prova já estava muito perto. E eu ali correndo para entregar as coisas do mestrado, eu não tive tempo de estudar. Eu falei assim, eu vou fazer essa prova por fazer, né? Eu dei uma estudada ali umas 3 semanas, umas coisas que deu para ler, que não deu para ler e tal. Eu selecionei alguma coisa que eu já tinha assim, alguma ideia. Que eu não tinha nenhuma ideia, eu fui atrás de tentar ver alguma coisa. Daí eu fiz essa prova e tudo mais. E orando, né, ao Senhor. Quando foi em 2024, saiu o resultado, aliás, foi saindo o resultado ao longo desse período, né? Lá em 2021 foi a inscrição, aí em 2022 teve a prova, depois teve uma prova prática, e nessa prova prática desse concurso da prefeitura, tinha que fazer uma gravação de vídeo, e você recebe uma convocação de vídeo para ir a um tal lugar fazer essa prova. E, para minha surpresa, a minha convocação caiu para eu ir fazer essa gravação na mesma faculdade, no mesmo prédio onde eu tinha feito o meu curso. Aí eu fui lá, fiz essa gravação e tal, e no dia que eu fiz essa gravação, eu via tanta gente passando, assim, um monte de gente bem mais velha que eu, e eu ficava olhando assim, eu olhava assim, o pessoal que levava uns painel, uns banners, cartolina e tal. E o Senhor me deu uma direção, uma estratégia do que eu fazer, e eu levei assim, uma meia folha de sulfite com umas coisas escritas, que foi o que eu transcrevi na lousa ali na hora de fazer essa gravação. Mas eu estava tão em paz, tão plena, e ao longo do tempo que eu fiquei ali esperando essa gravação, ficaram tocando louvores na minha cabeça, e eu estava muito em paz. Daí saiu o resultado desse segundo período de prova também. E, para graça do Senhor Jesus, o Senhor preparou a efetivação na prefeitura no ano de 2024. Então, num período assim tão curto de tempo, eu fui vendo o Senhor operar em tudo, fazendo coisas extraordinárias que eu não poderia nem imaginar. Hoje, eu tenho um cargo efetivo, mesmo com tão pouca idade, tenho um cargo efetivo, estável, numa rede que é muito boa de se trabalhar. Eu trabalho numa escola que é excelente, pertíssimo da minha casa, eu levo 20 minutos de ônibus para chegar na escola. E graças ao Senhor, até o fato de essa escola ser tão próxima da minha casa, permite que hoje a gente se reveste para ficar com a Olivia, com a nossa filha. Eu trabalho no período da manhã, o Leco trabalha no período da tarde,
E ela não precisa ir pra creche, não precisa atrapalhar ninguém e tal. Então o cronograma de Deus foi tão perfeito que conseguiu ajustar todas as coisas assim ao longo de todos esses anos. E tudo se encaixou perfeitamente para que mesmo estando congregando e cumprindo com as coisas, o restante das coisas o Senhor preparou. E eu não precisei me afligir, nem fazer com que a obra coubesse no resto, que sobrasse. Não. O Senhor cronogramou tudo para caber tudo certinho. Mesmo a vida acadêmica, profissional, familiar, tudo foi se encaixando. É isso. E as palavras difíceis? Eu não conheço essa verdade. Eu sei que depois procura na minha época a gente falava pai do burro, né? Moreno, né? Não, era pai do burro. Nem existe mais Moreno. Pode começar. A primeira pergunta, né? Você começou assim, foi aí que eu conheci ele. Aí você tem que explicar quem é ele. Ai, meu Deus. Porque tem pessoas que conhecem, né? É famoso, né? Mas tem pessoas que não conhecem. Então tem que explicar quem é ele. Aí como foi o primeiro encontro, você usou o violão para começar, né? Você quer responder? Na verdade, assim, pastor, esse culto que ela falou que ela veio para a igreja, que foi o primeiro culto que ela veio, estava o pessoal do rap de Mogi, eu estava tocando com o pessoal e aconteceu uma coisa assim, que na hora que eu estava tocando assim, eu sempre tenho esse costume assim, de estar tocando e estar sempre olhando para os irmãos, às vezes tem alguma vovozinha com os dedos no ouvido achando que está muito barulho, então eu sempre tive esse costume. Então, nesse culto eu vi a hora que ela chegou. Na hora que ela chegou, eu senti um sentimento assim, no meu coração assim, de graça, assim, um sentimento do Pai mesmo, sabe? E eu fiquei com isso, e ela na igreja, e eu padeci do culto, passei ela chorando. E aí eu com um sentimento assim, eu desci do culto e eu fui pro banheiro orar, né? E ali eu orei ao Pai, eu falei com o Pai que eu não estava entendendo por que eu estava me sentindo daquela forma, mas que se fosse alguma coisa do Pai, isso ele me mostrasse, né? E aí, muito tempo depois, a questão da aula de violão, foi quase um ano depois desse culto, né? Aí, orei ao Pai, nem estava entendendo por que eu estava me sentindo assim, e aí depois ela desapareceu. Aí eu falei, bom, não era nada, né? Era só fogo de adolescente. Era só Cinderela. Foi meia-noite e foi embora. Desapareceu, sumiu por um ano, assim. Aí teve um dia que a Thalita me mandou mensagem, né? Que foi que estudava com a Carol. A Thalita mandou mensagem, falou, Leco, bom dia. Era um domingo que eu já estava assim. Já tinha um tempo que o pessoal tava. Eu vinha para a igreja, aí os alunos não vinham, eu vinha para a igreja. Aí eu ficava aqui, sei lá, 1, 2 horas, não aparecia ninguém, eu ia trancar a igreja e ir embora. Tava meio desanimado assim de dar aula, né? Naquele domingo a Thalita mandou mensagem assim para mim, falando assim, Leco, eu vou levar uma amiga da escola para ir para a igreja e a gente vai estar falando do amor do Pai para ela, tá bom? E era um domingo que eu nem iria mais, eu vou largar essas aulas aí, não vou mais dar aula para ninguém, deixa quieto. E foi um domingo que eu não ia mais, mas o Senhor fez eu sentir a mesma coisa no coração que eu tinha sentido naquele culto que a Carol foi. Eu falei assim, sabe, eu vou, né, que seja feita a vontade do Pai, eu tô aqui para ser usado pelo Senhor. E aí eu cheguei na igreja, estava tocando, e aí quando eu abri a igreja, aí apareceu a Carol. E aí quando apareceu a Carol, eu tinha 17 anos. Aí eu senti assim, o Espírito Santo falando comigo, eu estou te dando uma esposa. Aí eu fiquei, tipo, uma esposa? Eu queria, sei lá, uma camiseta do Cristiano Ronaldo. Uma esposa no 17 anos. E eu fiquei, e ali a gente comecei a dar aula para ela ali. E a gente foi se aproximando e o pai constantemente falando isso comigo, que ele estava me dando uma esposa. E aí findou que
que passado um ano, isso foi final de 2014, aí passou 2015, ela se batizou. Aí no começo de janeiro de 2016 foi quando a gente começou a namorar. E foi quando começou a acontecer todas essas coisas assim da faculdade, assim. E aí quando ela falou disso de Araraquara, assim, eu falei, peraí pai, você falou que tá me dando uma esposa, agora ela vai lá para Araraquara e eu vou ficar aqui. Mas o pai, ele, né, como fala a palavra, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Através da escolha dela de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas, pela graça do Pai, foram acrescentadas. Através da minha escolha de naquele momento mesmo, sem querer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo foi acrescentado também. O Senhor acrescentou esposa, acrescentou uma filha, um ministério e tudo melhor que hoje eu vejo que eu nem imaginaria que eu estaria vivendo coisas como eu vivo hoje, pela graça de Deus. Ainda não respondeu. Ele falou ainda, mas você é o professor? Quem que você é? Sou professor. Ele é professor lá na aula de violão. Não, eu digo, você era professor, continua sendo professor? Continuo sendo professor agora de profissão. Você não está entendendo. Peraí, tô devagar. Eu jantei ainda, pastor. Não, você era professor. Sim. E depois, você continuou sendo professor da Carol? Às vezes sim, mas agora Não, eu filho, não. você tá namorando. A gente começou a namorar, mas eu continuei dando aula. Agora você é esposo. Mas eu E também aí, sou em professor. 2021, a gente casou. Mas aí Agora a gente já tá passando. Já tá passando. Você não falou, você falou, mas não falou, eu casei com ela. Casei. Agora é minha esposa de verdade. Você falou, ó, Deus deu, mas né, eu fiquei em dúvida, mas. A gente casou depois de 5 anos e meio de namoro, a gente casou. Nossa, se fosse minha filha, eu tinha aprendido você. Mas não foi por vontade nossa, Foi vontade pastor. nossa. Não foi. A gente tinha várias situações familiares da minha parte, como eu falei, da família, minha família materna não conhece a Cristo, então tinham várias divergências e tudo mais. E a minha mãe, ela sempre teve um critério assim muito determinado nessa parte de formação acadêmica. Porque ela engravidou na adolescência, ela sofreu por vários motivos, ela não pôde terminar a escola e tal. Então, para ela era um princípio fundamental, assim. Eu não tive a oportunidade de ter uma profissão, de alcançar determinados objetivos, então eu quero oferecer isso para as minhas filhas. Então, a gente começou a namorar lá em 2016. O primeiro ano foi aquele caos, né, de ajuste, de conflito e tudo mais, mas logo a gente já se deu conta, assim, não, isso é sério mesmo, a gente vai casar, então já vamos pensar nisso. Mas foram acontecendo várias coisas e tudo mais, aí quando foi em 2019 a gente noivou. E aí, quando saiu o noivado, a gente já pensou que seria assim, imediato, né? Aí eu fui demitido 2 dias depois. Aí a gente já esmoreceu, aquela coisa e tal. E aí, 2020 veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, tudo comigo, só na minha vez que acontece isso. E aí, quando foi em 2021, o Senhor preparou, revelou a data e tal. E aí aconteceram várias coisas, ele ficou com Covid, quase morreu. Foi uma loucura e tudo mais, mas aquela data que o Senhor falou, até pelo Covid, a gente não teve tempo de organizar as coisas do casamento civil e tudo mais. Quando a gente pôde ir, que acabou lá o tempo de isolamento, a data que o Senhor falou pra gente, que foi dia 3/7/2021, já nem estaria disponível, porque a gente precisaria marcar com no mínimo 30 dias, não tinha mais 30 dias. Então a gente já foi assim, cabisbaixo pro cartório, esmorecido, já não estava acreditando mais em nada. E aí quando chegou lá, nos falou, tem dia 2, 3 e alguma coisa. E aí a gente olhou assim pro outro, mas como assim? Não tem 30 dias para essas datas, mas tava lá. E aí o Senhor preparou, a gente casou no dia 3/7/2021. O mesmo da sua história, se você for
interessante foi que você falou uma coisa aqui bem bacana. Você falou que Deus ele soube conciliar o seu tempo de você poder estudar, e ao mesmo tempo você não deixar de buscar a Ele. Ou seja, você não perdeu sua prioridade de conhecer a Deus. Como é que foi para você que você começou a conhecer realmente quem era Deus, o amor do Pai? Essa novidade da sua vida. Naquele culto, no primeiro culto lá dos jovens, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. E a palavra fala, né, que a palavra é viva e eficaz. Então, eu acredito que ali naquele momento, por mais que não tivesse batismo, eu não tivesse culto de estudo nem nada, mas eu tenho dentro de mim que o Senhor já colocou uma coisa diferente no meu coração. E aí, mesmo estando afastado e tal, aquilo ficou ali guardado. Depois de um tempo ali, começando a conviver com o pessoal, no ensaio do coral e tudo mais, e vem um culto, vem outro e tal, o Senhor me deu uma convicção muito forte mesmo, que eu comecei a vir mesmo assim para a igreja, acho que foi mais ou menos novembro de 2014. Já era final do ano, aquela coisa, aquela festa, não sei o que e tal. E aí, depois já no começo do ano, quando anunciou o batismo, eu fiquei num conflito comigo mesma, de que, tipo assim, eu cheguei agora, eu não posso já fazer isso e tal. E aí a missionária conversou comigo e falou, olha, o batismo é um selo, assim, o Senhor vai colocar em você o selo de que você é dele agora. Então, você não precisa se preocupar com isso. Daí, depois dessa conversa, eu entendi que era isso mesmo. E aí eu me batizei e comecei a participar das coisas e tudo mais. E uma coisa que sempre ardeu muito forte no meu coração foi o desejo de estar no culto de estudo. Em determinados momentos, até pelos conflitos familiares, as demandas que surgiam, eu não conseguia estar em todos os cultos, mas o culto de estudo era um culto em que eu não deixava de vir. Se eu tivesse que deixar de vir no culto de jovens, eu deixaria. Se eu tivesse que deixar de vir no culto de fé, eu deixaria. Mas na época, né, toda terça-feira, eu estava aqui. E aí, o Senhor foi me revelando, através do estudo, pelo Espírito Santo, a palavra, a verdade de quem Ele é. E quando eu fui entendendo essas coisas, nada mais valia tanto para mim. Então, mesmo que eu tivesse que abdicar de fazer outras coisas, de que eu tivesse que abdicar de participar de coisas na faculdade, nada valia tanto para mim quanto estar aqui. Porque em todo momento eu pensava, olha de onde Deus me tirou. Olha o que o Senhor fez em mim. Eu não quero voltar a ser a pessoa que eu era antes. Eu não quero voltar para o lugar onde eu estava. Então, eu sempre me mantive assim, isso que eu recebi eu não posso perder. Então, eu procurava assim, remir as coisas e fazer o que fosse possível para equilibrar os pratos ali e continuar estudando e tudo mais. Mas esse amor que me resgatou era algo que me preenchia e era sempre a minha prioridade. Eu não podia ficar sem aquilo. Então, nunca passou pela minha cabeça de ir em outras igrejas, de ouvir outras palavras, porque o ensinamento ali do culto de estudo me bastou para eu entender e me entregar. Então, para mim, tudo podia se deixar para depois, tudo, mas eu não podia largar aquilo que transformou a minha vida. Então, isso nunca foi negociável, assim, desde que eu comecei a entender de verdade, assim, pelo Espírito Santo, quem é o Senhor e quem eu sou sem o Senhor, as coisas não faziam sentido mais se não fosse assim. Continuando na mesma pergunta, só que ao contrário, né? A gente fala mais das bênçãos. E eu aqui eu cultuo mais as dificuldades. Por quê? Porque quem está vendo está na dificuldade. Porque é na dificuldade que ela conhece o amor do Pai. Qual foi a sua maior dificuldade? Foi com a família? Foi
como foi? A sua maior dificuldade para se encontrar e estar onde você está aí. Quando eu comecei a congregar, como eu falei, o Senhor foi me envolvendo, eu queria estar mais e mais e fazer mais e mais. Isso preenche tempo. E a minha irmã, morávamos nós três, eu, a minha mãe e a minha irmã. Nunca houve uma figura paterna. A minha irmã, antes de eu entrar na faculdade, ela também tinha passado na faculdade, em Santa Catarina. Lugar bonito. Então, ficamos só eu e a minha mãe. E aí, a minha mãe, até hoje, assim, ela não é convertida ainda. Mas as coisas foram preenchendo o tempo e tudo mais. E ela via tudo isso e ela não entendia. Então, para ela, era como se eu estivesse abandonando ela para priorizar as coisas da igreja. Então, começou a conflitar. E ela falava mesmo, assim, que, tipo assim, como que você está preferindo fazer isso do que ficar comigo, fazer o que eu estou pedindo? Então, esse foi, assim, o maior conflito. Chegou um determinado momento que eu precisava escolher se eu vinha para o ensaio ou se eu vinha para o culto X, se eu vinha para não sei o quê ou se eu vinha para não sei o quê. Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil, porque quando tem um conflito espiritual, uma divergência da palavra, é a parte onde a gente precisa ter mais, buscar mais o Senhor, direção do que fazer. Porque ao mesmo tempo que eu precisava honrar a minha mãe, eu não podia deixar o meu compromisso com o Senhor. E ao mesmo tempo que eu precisava dar bom testemunho, eu precisava também não me deixar ser influenciada pela palavra que não era a palavra do Senhor. Então eu precisava, morando ali na casa da minha mãe, no reino dela, eu precisava respeitar ali as normas dela e ao mesmo tempo eu não podia perder o princípio do Senhor. Então eu acho que esse foi o maior conflito, assim, durante todos esses anos em que eu morei com ela e congregava. E isso com a gente namorando ainda, né? Que era outra coisa que fazia as coisas piorarem bastante. O que acontece? A gente conta testemunho e a pessoa está passando dificuldade, mas ela está na mesma dificuldade, mas ela fala, mas para mim só dá tudo errado, não, isso não acontece, isso acontece. E aí é bom a gente também chamar esse lado, porque a gente conta o testemunho sempre do lado bom, sempre do lado que vai acontecendo as coisas, mas a gente também tem um lado que tem o conflito, as coisas que também dão errados, né? Para eles entenderem que as coisas nossas, elas não são assim, eu aceitei o Senhor, já fui batizado e tudo deu certo. Não é assim, tem coisas que a gente tem que orar ao Senhor e perguntar para Ele, para poder contar. E principalmente, pastor, nesse sentido, quando eu resolvi que eu não queria fazer a inscrição lá em Araraquara, daí esse conflito ficou ainda maior, porque na visão da minha mãe, eu estava me prejudicando para continuar seguindo as coisas da igreja. Como que eu teria a oportunidade de ir para uma faculdade excelente? Muitos pais não se prontificariam, talvez, ou não teriam essa condição de falar assim, olha, não vai que a gente dá um jeito, a gente paga um aluguel, alguma coisa assim. E ela ficou assim, indignada, como que eu estou me prontificando a fazer isso, me sacrificar por você, e você não quer sacrificar um desejo seu, um capricho seu, para desfrutar dessa oportunidade. E ela ficou assim, uns dias, inclusive, sem falar comigo. Isso aí que acontece, nós que somos pais, você vai entender lá na frente, né? Agora não. Aquele sonho que eu não realizei na minha vida, eu realizo o meu sonho, meu filho realizando. Então é isso que ela queria, realizar o sonho dela e graças a Deus realizou. Né? Sim. Inclusive isso também, assim, eu busquei conselho do professor Carol, eu entendo a sua mãe. Ela não quer o seu mal, ela quer o seu bem. Isso aí não é porque ela não é, mas ela quer o seu bem e tal.
Inclusive, depois que deu certo essa outra universidade e tal, ela ficou aliviada, porque ela foi lá, ela viu que era uma coisa assim, nossa, muito excelente. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar de ter feito nem a faculdade, que dirá o mestrado, numa universidade tão conceituada, tão chique, tão cheia de nome toque como essa. Depois que ela foi lá e que ela viu, ela, assim, respirou e falou, não, tá. Mas nesse intervalo de uma coisa e da outra, ficou ali um mês, aquele silêncio sepulcral em casa, vai ser um velório. E ela ficou assim. Mas depois deu certo e, né, glória a Deus. Bom, a minha pergunta é exatamente nesse gancho aí. Depois que tudo isso que aconteceu, Carol estudou, se formou, sua mãe ficou feliz, mas ela conseguiu enxergar, digamos assim, né? Trabalhar do parque daí, ou como é que foi para tudo acontecer? Graças a Deus, minha meta foi concluir assim. As duas estão formadas já. Sim. Né? Pastor, eu, sendo bem sincero, eu acho que ainda tem uma coisa ali a ser resolvida com ela. Porque, quando a gente vê assim, o Senhor fazendo as coisas na vida do outro, é uma coisa. Mas quando o Senhor fala com você, é outra coisa. Eu acho que ainda estamos em oração por isso, né? Para que o Senhor fale com ela, para que o Senhor faça dentro dela. Porque eu ainda percebo que, apesar de tudo isso, ainda tem muito um ceticismo, assim, sabe? Como é que fala? Uma resistência. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje eu já vejo muita diferença na vida da minha mãe através da Olivia. Glória a Deus. Nossa, já começa que quando a gente anunciou essa gravidez, que não foi planejada, foi um choque para ela. A gente chegou lá para conversar com ela e ela ficou literalmente assim, estática, em choque. E aí a gente saiu de lá na casa dela com aquela sensação de... Eu fiquei sentindo assim como se eu estivesse grávida na adolescência, sabe? Que eu tô contando aqui pra minha mãe e ela ficou meio em choque, eu fiquei com aquela sensação de sair fazendo alguma coisa errada, sabe? Aí, depois de um tempo que caiu a ficha dela, ela foi assim pro oposto extremo disso. Que ela ficou assim muito animada e falando e pesquisando e comprando um monte de coisa e tal. E aí teve o nascimento prematuro da Olivia, enquanto eu tava lá no hospital, ela tava ativismo, coisa e não sei o que, compra e tal. E hoje ela liga quase todo dia de vídeo, ela vai lá, depois que ela sai do serviço, ela passa em casa, ela quer ver a Olivia, e ela manda coisa, olha, é recomendado fazer isso, você já fez isso aqui, como é que foi no pediatra e tal, ela, assim, de verdade, desde que eu saí da casa da minha mãe, que eu casei, a gente tinha, assim, um contato, às vezes a gente saía pra comer alguma coisa, mas era, assim, bem esporádico. Hoje em dia, eu acho que ela não passa, assim, 2 dias sem mandar uma mensagem, sem perguntar, sem passar lá. E ela fica com a Olivia e brinca e... ela fala que é o meu amor dobrado. E a Bíblia fala bem assim, que os netos são a coroa dos pais. Ou seja, tudo aquilo que o pai ele investe no seu filho, se cumpre nos seus netos. Então, tudo aquilo que a sua mãe procurou educar e forjar em você, reflete na criação dos seus próprios filhos. Isso é muito interessante. Uma pergunta bem bacana, assim, você que pôde cursar, né, passar a estudar, faculdades e outro, como é que era o desafio de você estar na faculdade e lá você conhecer um novo mundo, que é uma novidade muito grande para quem, né, vem de escola pública e o outro, mas tipo assim, saiu do seu mundo, do seu habitat natural, assim, para aquele ambiente que lá era cheio de pensamentos, ideias. Como é que foi os conflitos na faculdade, com relação à palavra, em relação à sua fé? Como é que foi esse processo assim? Pastor, essa universidade que eu estudei é uma universidade confessional. Então, é uma universidade presbiteriana.
eu já fui pra lá meio que, assim, com receio. Nos eventos, nas aulas magnas que tem lá, nos eventos Não, Paulo, o que é uma magna? a aula magna é um negócio que faz assim, por exemplo, o curso de letras vai fazer uma aula magna. Aí eles pegam um auditório bem grande, tem lá um palestrante e todo mundo que faz letras vai lá para assistir essa aula, entendeu? É como se fosse uma palestra com nome chique. Entendi. Chique mesmo. Aí, toda vez que tem assim, algum evento, um palestrante, um negócio assim, tal, eles fazem, como é que fala? Uma oração, vem um reverendo, faz uma oração, traz uma palavra, esqueci como eles chamam isso, tem um nome lá. Mas eu tinha muita convicção de que não era assim que as coisas eram pra mim. Então eu sempre respeitei a forma como eles fazem lá e tudo mais, mas eu nunca aceitei aquilo como uma prática minha. Então eu tava lá e eu entendi o que eles faziam, que era fazer parte da instituição, da forma como eles fazem as coisas, mas eu nunca aceitei isso pra mim enquanto, nossa, é um líder religioso pra mim. No que se refere à parte do meu curso mesmo, estudar as coisas das provas, das matérias e tudo mais, foi um choque, porque na escola onde eu estudei, eu nunca precisei estudar para a prova. Eu ia para aula, prestava atenção no que o professor estava falando, fazia as minhas anotações, chegava a prova, eu ia lá e respondia direto, pô. Nunca foi nada assim muito, nossa, pega o livro e lê em casa. O livro tal do vestibular. Inclusive eu fiz o vestibular, tem várias leituras obrigatórias do vestibular que cai lá na prova e tal, e eu não sabia bolhufas do que estava falando de nada, de nenhum. Chegou lá na faculdade, eu tinha aproximadamente 8, 9 matérias. Dessas 8, 9 matérias, 4 delas geralmente eram de literatura. E aí cada uma delas tinha 2 livros. E cada um desses livros tinha os seus... o artigo lá teórico fazendo análise desse livro. Livros que eu nunca tive isso na vida. Então, nessa parte assim, do conteúdo foi bem intenso. Bem intenso. O meu primeiro semestre foi um choque muito grande de... Caramba, tem que estudar mesmo para conseguir fazer essas provas aqui, né? E tem que ler mesmo o livro, não dá para pensar o resumo. E aí eu fiquei meio doida assim da cabeça, mas graças a Deus, Senhor, eu nunca tive uma DP. Eu já passei muito perto, porque a minha nota azul na faculdade era 7,5. Então já teve semestre que eu fechei com 7,5 cravado, mas eu nunca fiquei de DP. Então, assim, nesse sentido de estudo e conhecimento, no primeiro semestre foi um baque, foi um choque. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi esse lugar? Meu Deus, tal. Mas depois, como eu falei, o Senhor foi preparando várias pessoas assim para caminhar comigo ao longo nesse processo, e foi tudo muito bom. Apesar de ser cansativo, eu gostava, fazia sentido para mim eu estar estudando aquilo, era uma coisa que eu realmente queria aprender, então eu me dedicava. O tempo da faculdade foi tão difícil. Além de eu demorar muito para chegar lá, eu tinha muita coisa para fazer. Então eu passei esses 4 anos dormindo assim em torno de 4, 5 horas por noite. Então eu vivia pegando, caindo pelo metrô, dormindo em pé. Nesse sentido assim foi difícil, mas em relação ao conteúdo em si, não, eu achava muito legal aprender. Bacana, interessante. A minha pergunta seria quase igual, né? Mas... Porque... Basta perguntar máquina agora. A gente tem que chamar todo mundo. Então, assim, a minha pergunta é, porque como ela falou que é presbiteriana, então essa minha pergunta vai ficar meio que vaga, né? Mas como ela tem contato com outras pessoas, talvez ela consiga responder para a gente. Uma pessoa que não esteja firmada na palavra, ela está começando. Ela entra numa faculdade que não seja que nem uma adventista, que não seja uma presbiteriana, que nem eu fui uma católica, né? Então, assim, às vezes sexta-feira tinha culto, não tinha missa. E eles não avisavam, porque senão a gente liga. Porque tinha que passar o santinho lá, mas eu sabia quem eu era. Você acha, por sua opinião, pelas pessoas que você já conhece,
se um lugar desse for, vamos dizer assim, não tiver direção, essa direção espiritual, a pessoa é capaz de perder a fé? Ela se desvia se ela não estiver firmada? Pastor, sinceramente, eu acho que não. Por quê? Porque no que se refere assim à estrutura do curso em si, pelo menos nessa universidade onde eu estudei, era tudo muito livre dessa parte religiosa. O que acontecia sempre era essa digamos assim, essa abertura nos eventos. Então tinha lá a abertura, o reverendo ia lá, fazia lá, depois o mundo seguia. Normal. Não tinha nenhuma influência na parte do curso mesmo. O que eu percebi que tinha lá era tinha uma capela lá, e aí tem os reverendos que ficam lá disponíveis e tal, e eles têm um trabalho de, como é que fala? É como se fosse apoio assim ao estudante. Então, algum estudante que tem alguma demanda, que precise de alguma ajuda, eles apoiam. Que a pessoa querendo ir lá buscar o apoio X, eles ofereciam. Mas não tinha assim muito uma pressão ao ponto de a pessoa não querer mais, sabe? Ai, não, nesse sentido eu acho que não. Eu digo assim, nessas faculdades que nem você foi, não disse assim, eu digo assim, pessoas que você conhece em outras faculdades, conversando com elas, será que elas deixam aparecer alguma coisa desse sentido? Que eu vou dizer aquilo que eu vejo na televisão, não sei se é verdade, né? Que às vezes tem a doutrinação, não sei se isso é verdade. Isso pode acontecer ou não acontece? Pastor, eu nunca presenciei nada que me fizesse ver algo assim. Nem nunca tive contato com alguém que tivesse me dito algo desse tipo. Mas, hoje em dia, não só as religiões cristãs, mas eu acho que várias religiões estão ficando, virando assim, moda, meio mercado, então populariza e aí, enfim. Não é firmada, né? Acontece, né? Então, eu acredito que talvez aconteça em algum sentido, mas eu nunca presenciei, nunca vi, ninguém nunca me falou nada Provavelmente não disso. está afirmando, né? Ela só está perguntando. É. Coisa de dúvida mesmo. Sim. As considerações finais. Está acabando. Porque uma coisa que eu pude prestar atenção nas suas palavras, talvez seja coisa que muitas pessoas têm esse conflito em si mesmo. Que é o quê? Saber conciliar. E conciliar, mas também valorizar. Muitas vezes, orei tanto por aquele curso, pela minha faculdade, muitas vezes o coração sai da firmeza da palavra e fica naquilo dali. A gente deixa de valorizar o Pai e começa a valorizar a bênção. E eu acho que isso é um grande por quê? Porque muitas vezes a gente gasta o nosso tempo naquilo que é transitório e perdemos muitas vezes a nossa fé, a esperança, o nosso caráter. E eu pude ver nas suas palavras, Paulo, que você procurou sempre priorizar o Pai. Porque com certeza, né, teve muita dificuldade para você estudar e entender aquela matéria, e todo o tempo você foi capacitado pelo Espírito Santo. Né? Você não compôs esse tema, mas bem foi dessa maneira, né? Porque Com certeza. você falou, vamos falar em latim. Latim. E Deus capacitou, entendeu? Então, o que eu fico maravilhado? Que minha palavra diz, né? Buscar o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. E isso fica, tipo assim, é para todos nós, né? Tanto para quem vai estudar, para quem tem um emprego, trabalha profissionalmente, a gente deixa de estar no Pai e foca naquilo para crescer melhor, porque muitas vezes a gente ficava o quê? Se cansando. Nós dormia 4 horas por dia. Uma loucura. E o Senhor cuidou em todo o tempo e é uma prova viva, né? De que vale a pena, né, ofertar a nossa vida, o nosso coração ao Pai. Porque as demais coisas Ele vai nos capacitar e vai nos abençoar. Valeu por aí. Eu posso só fazer um comentário? Vai. A gente estava falando da aula de latim. Vai ser magno, A gente estava falando da aula de latim. Eu cheguei nessa faculdade assim, meio de cair de paraquedas. Não foi algo que eu pesquisei, não, isso aqui é bom mesmo.
Eu só fui descobrir que era uma universidade boa muito depois. Eu nem sabia o que ia ter lá. E aí eu cheguei lá, tinha aula de latim, logo no primeiro semestre. E depois foi vindo, as coisas foi só piorando, porque era curso de português e inglês. E aí chegou um tempo que tinha as matérias de inglês, e as matérias de inglês era tudo em inglês. O professor chegava lá com o PowerPoint em inglês, o livro em inglês e falando em inglês. Aí tinha uma galera lá na minha sala que falava inglês, espanhol, alemão. Tinha uma galera lá que a mãe dava aula de inglês na USP, o negócio lá, e tinha eu. Tinha a Carol. Então, isso foi muito importante para eu nunca me esquecer. Como que eu não vou priorizar o Senhor? Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E se não for o Senhor também, eu não tenho condições de continuar. Então, eu via em todo o tempo o Senhor. Assim, apareciam as dificuldades, as coisas, aquele sentimento de, meu Deus, eu não tenho como dar conta disso aqui. E ao mesmo tempo tinha o Senhor. A cada culto, a cada ensaio, a cada... falando, eu estou aqui, eu estou no controle de todas as coisas. E eu abri essa porta e eu estou te guiando por esse caminho. Outra coisa assim que me chamou a atenção, quando você acabou de falar que o senhor se agradou com ela e se agradou com uma outra coisa que ela falou também. Ela falou que ela tinha que honrar a mãe. E o senhor ele se alegra com isso. Porque ela honrava o Senhor, mas também honrava a mãe. Então isso é maravilhoso, né? Que a gente escolhe. Às vezes a gente larga o pai e a mãe e vai para a igreja. Não. A palavra do Senhor diz, honrai o pai e a mãe para que seus dias sejam maiores na terra, né? Então nisso, ela também, de honrar a mãe dela, Deus também se alegrava, ela também... Sabe? Então é uma coisa que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Independente dela ter conhecido o pai e a mãe ter conhecimento do que a gente conhece do espiritual, do nosso Pai Celestial, a gente também tem que honrar e dizer ela não conta. Mas foi difícil, viu, pastor? Você falou para falar da dificuldade, eu vou falar. Sempre que... Mas você nunca foi contra ela. Não. Então. Sempre que acontecia uma situação de conflito, eu ia chorar com o pastor. Pastor, minha mãe, isso aconteceu isso, aquilo. Pastor Carol, respira. Você tem que ganhar ela. Você tem que pensar, o Senhor, ela precisa ver o Senhor através da sua atitude. Como ela vai querer conhecer isso tudo que você está falando para ela, se o que você demonstra para ela em casa não é nada disso? Aí passava um tempo, aí acontecia de novo, eu contava, pastor, minha mãe, chorando. Nossa, foram muitas reuniões com o pastor, e o pastor, Carol, faz assim. Carol, faz assim. Aí, todo final de culto que acontecia, assim, alguma coisa, o pastor vinha comigo, Carol, Efésios 4, não sei o quê. Carol, Efésios... Foi o tempo todo assim, a gente vai... Às vezes a gente vai precisando renovar a nossa fé, o nosso entendimento, né? E aí precisa ir correr pro pastor. Porque várias vezes eu queria, falando, eu tô falando pra minha mãe que eu vou pro baile. Entendeu? Eu não tô por aí na vida, eu quero ir pra igreja. Por que minha mãe não deixou eu ir pra igreja? Por que ela tá implicando comigo que eu quero tocar um instrumento na orquestra da igreja? Eu podia, eu tava querendo cantar no baile. Então ficava ali aquele conflito. Mas em todo tempo vinha ali o conselho do pastor. Carol, a sua mãe, ela tem isso, mas ela não quer o seu. Carol, a sua mãe, respeita e tal. Então, todo tempo assim, ficava ali aquela vontade de chutar o balde. E aí vinha o pastor falando, cara, você não pode fazer isso, tem que honrar a sua mãe. E aí eu ficava pensando, mas pra que eu vou querer que se prolongue esses dias desse jeito assim aqui na terra? Desse jeito que eu quero. Não precisa prolongar. Mas aí vinha o pastor e tal. E aí depois a gente vai... Quando o Senhor fala, a gente, mesmo que a gente não concorde, a gente se acalma, né? Respeita e aceita. Então foi bem difícil essa parte de honrar. Aprendizado, né? É isso. É a fruta que vem, com certeza. Mas com essa loucura, porque foi assim, muitos, né, que não tiveram esse pensamento. Você está falando, não, eu estudei maior mesmo, em mim mesmo, já estava independente. Mas lá na frente,
parte mais triste, né? Porque a palavra ela é verdadeira. Se a palavra fala, honrai o pai e a mãe, que se o filho na terra, é o melhor caminho. Ah, mas, ó, Senhor, me dá paciência, me dá sabedoria, porque o mais importante é testificar realmente quem é Cristo. Então, esse processo, uma situação mais é muito gratificante ver como o Senhor cuidou, né? De todos os detalhes, e hoje vocês estão, né, vivendo isso, né? Cuidado do Senhor, né? Está na vida de vocês, né? Sem estresse, sem correria, vivendo cada dia, né? Isso como é importante. Sim, o que eu percebo, né? Meu pai também, meu pai não deixa a gente estar na igreja, eu sempre falo isso, nas pregações. O que eu vejo que o que ganha nossos pais não é a nossa bênção. Quantos diplomas eu cheguei lá? Teu pai, não é isso. Mas o exemplo que a gente dá, o que eles veem em nós, como a gente trata das situações, como a gente resolve, como a gente trata eles, isso faz a diferença. Eu percebo, eu sempre quis mostrar para o meu pai, olha, eu consegui. Sabe? Tinha muito bom, eu percebi que não tinha muita importância, não, mas eu percebi que ele começou a olhar para aquilo que começava a tratar os irmãos, como tratava ele, a mãe. Aí ele começou a ver a diferença. Não as bênçãos, mas sim o resultado do Senhor na minha vida. Né? Isso que faz a diferença na vida das pessoas que estão comigo. Porque não adianta dizer, pai, cheguei com o carro. Filho, eu também tenho carro. Pai, comprei a casa. Não, eu também tenho a casa aqui. Sabe assim? Não se alegrava com a... Pai não vai se alegrar comigo. Pai, mais um diploma que eu fiz aqui, que eu estou curso lá, aquilo lá. Tá bom? Vai usar para quê? Aí a gente começa a ver você está indo com as coisas estão acontecendo na sua vida, e se elas pensam que ela não vê a bênção, a sua filha, elas ficaram marcadas lá dentro. Isso faz a diferença. Tudo isso que você viveu, que vocês viveram, né, até agora, que vão viver, né, Deus já preparou tudo. Isso aí com certeza, né? Uma maturidade, talvez, lá no começo, já são cabeças mais maduras, né? O entendimento que vai mudando, que a palavra vai dando essa maturidade, né? Vamos lá então. Relaxa, fica tranquilo. Essas letras gostam. Elas não param quietas. Mesmo na escura noite, orarei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se tenho a dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. Eu espero em ti, eu espero
Pai, com esse testemunho, Pai, a importância, meu Pai, que nos deixar no nosso coração, Pai, sempre em Ti, Jesus, sempre na Tua palavra, de ouvir a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, tudo que Tu já preparou para cada um de nós, Pai, que no nome do Senhor Jesus, Papai, quantos corações talvez, Papai, estão, Senhor, apreensivos, angustiados, Pai, tendo que muitas vezes, Pai, que precisa, Pai, tão somente parar e estar aos Teus pés, Senhor Jesus. Quantos planos nós fazemos, Senhor, Pai, nós bolamos, Pai, muitas coisas, mas o mais importante, Jesus, é estar aos Teus pés, Senhor. O mais importante, Jesus, é receber a Tua palavra, já que a Tua palavra, Pai, em nós crie, Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança, que o Teu Espírito Santo, meu Pai de amor, molde e forge nossos corações, Senhor, a eficácia, Pai de amor, da Tua palavra, meu Pai querido, meu Pai de amor, Pai, que no nome de Jesus, Papai, que o Senhor venha agora, para onde chegar este testemunho, Pai, neste coração que Tu já preparou, Pai, traz agora, Senhor, a paz, traz agora, Senhor, o momento de parar por um instante e lançar sobre Ti, Jesus, as angústias, as ansiedades, aleluia, Senhor, os julgos, os fardos, meu Pai de amor, e receber gratuitamente da palavra da vida, da palavra de vida eterna, Senhor, que nos traz o principal, Pai querido, a reconciliação contigo, aleluia, e descansar em Teus braços, repousar, Senhor, na fonte da água da vida, Rei da glória, aleluia, Pai de amor. Pai, como temos aqui sempre falado, Jesus, Tu pode todas as coisas, meu Pai de amor, e que essa dificuldade, e que este problema, Senhor, seja por Ti agora resolvido, mas o mais importante, o primordial, que esta vida, Pai, que este coração enxergue a Ti, Jesus, e reconheça como o Seu único e suficiente Salvador, e que se faça morada, habitação, aleluia, do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta vida agora, nesta família, neste casal, Rei da glória, neste jovem, Papai, nesse adolescente, Senhor, seja habitação de Ti, Senhor, e que entre a vida eterna, que entre, Senhor, aleluia, o autor da vida, e que venha trazer a paz, que excede todo entendimento, este amor incondicional, Papai Filho, que foi manifestado, Pai, naquela cruz, e que está de braços abertos para acolher, para abraçar, para renovar, em nome de Jesus, meu Pai de amor, é o que nós Te pedimos agora, Senhor. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.